Acaba. Muito bem. O passe, a apostila do passe, página 11. Está gravando? São 19h30, vamos dar início à nossa reunião de estudos, toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos instrutores, dos guias, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de buscarmos um pouco mais de conhecimento, entendermos um pouco mais dos princípios da doutrina, fortalecendo o nosso conhecimento e a nossa caminhada evolutiva. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam alinhados com os propósitos da reunião, principalmente aqueles que nos afastam do entendimento, da compreensão, nos distraem e acabam interferindo na nossa concentração, dificultando o nosso aprendizado. Que a espiritualidade maior oriente esses irmãos e que eles possam gradativamente entenderem que o caminho não é esse. E aos encarnados nós pedimos as preces, concentração nas preces, nas orações, para que possamos elevar o nosso pensamento, nosso padrão vibratório, estabelecendo assim uma comunhão com os nossos irmãos do plano espiritual, por onde será facilitado todo o trabalho de auxílio àqueles que se predispõem a nos oferecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então aí na apostila passe, paramos na página 11, comecinho da página 11. Nesse tópico aí, nós estamos falando sobre as propriedades dos fluidos. Então, continua sobre as propriedades dos fluidos, aí na página 11. Pronto? Muito bem. Quanto mais frescos e naturais, mais os alimentos são potencialmente vitalizantes. Nós sabemos disso, né? A mídia e a literatura hoje são ricas fontes de informação a respeito do valor dos alimentos e das suas propriedades positivas ou negativas. As referências abaixo estão contidas no livro Magnetismo Espiritual, de Micaelos, capítulo 6, complementadas por observações entre parênteses do livro O Passe, de Jacob Mello, que
está lá no capítulo 4, item 1.6. Muito bem, então, lembrando aqui, nós estamos falando sobre as propriedades dos fluidos, né? O fluido magnético, que se nos escapa continuamente, forma em torno do nosso corpo uma atmosfera. Então, cada um de nós traz essa atmosfera particular, vamos assim dizer, que é uma consequência dos fluidos que nós emanamos. Não sendo impulsionado pela nossa vontade, não age sensivelmente sobre os indivíduos que nos cercam. Desde, porém, que nossa vontade o impulsione e o dirija, ele se move com toda a força que lhe imprimimos. Então, naturalmente, todos nós temos essa emanação fluídica. Agora, quando eu, com o meu livre-arbítrio, designo a minha vontade para direcionar esses fluidos para determinado fim, como é o caso do passe, por exemplo, é o que o passista faz, pelo menos deveria fazer, né? Então, aí há o direcionamento. Em condições naturais, se eu não tiver essa vontade, não determinar essa direção, o fluido fica ali, no meu entorno. Como eu disse, formando a nossa atmosfera particular. A gente tem que entender essa atmosfera como a aura que eles falam? Com certeza, porque a aura é um campo energético como o fluido, né? Então, as coisas vão convergindo. É o perispírito. O perispírito também está aí. Tá? Casos há em que, pela excessiva sensibilidade, alguém pode sentir e registrar as emanações fluídicas de outra pessoa. Aquele que tem muita sensibilidade, ele percebe, né? Sem que seja necessariamente acionado o dispositivo da vontade do emissor. São os sensitivos em ação. Médio sensitivo. Então eu emano meus fluidos em condições naturais. Se aproxima de mim alguém que tem essa sensibilidade, que é um sensitivo, não necessariamente eu preciso dirigir meus fluidos para essa pessoa. Ela vai sentir pela sua propriedade sensitiva. Ela vai captar, né? É onde às vezes a pessoa que é sensitiva, ela percebe se a outra pessoa está bem, está mal, está com algum problema, está perturbada. O sensitivo, ele capta isso aí. Você não está bem. Estou percebendo, estou sentindo que você não está bem. Mas de onde você tirou isso? Nós nem conversamos. Nem dirigiu uma palavra a você. Como é que você afirma isso? E invariavelmente a pessoa fala o que ela está sentindo e é a verdade. Aí outra pessoa às vezes fala, não, realmente eu estou bem mesmo, não, estou passando por um problema, assim, uma dificuldade. E o assunto fica aí, né? Ou então, uma ou outra vez a pessoa fala, mas como é que você percebeu que eu não estou bem? Eu não falei com ninguém sobre meus problemas, minhas dificuldades. Bom, o sensitivo captou os fluidos que estavam ali e certamente desses fluidos estava impregnada a condição emocional, né? A condição física, a condição mental do emissor. Quem que é o emissor? O emissor dos fluidos. Certo? Tá acompanhando? Eu entendi assim. Tá? O fluido penetra todos os corpos,
animados e inanimados. Inanimados também. Então eu fico aí no ambiente, sento ali sempre no mesmo lugar, na mesma cadeira, utilizo a mesma mesa. Você pode ter certeza, os seus fluidos ficam lá. Os seus fluidos ficam lá. Por um tempo, eles estarão lá ativos. Por quê? Porque o fluido impregna o material inanimado. E os animados também. No começo, quando o Kardec despertou, as mesas gigantes, a mesa é inanimada. E a mesa é inanimada. Como é que a mesa girava? Não tinha nenhuma força física nela, não tinha ninguém tocando a mesa, e ela girava. Né? Os objetos se locomoviam. Quando um objeto se locomove e está todo mundo vendo que não tem nenhum esforço físico ali, nada, se move como? Está explicado aqui, ó. Né? O fluido é visto pelos sonâmbulos como um vapor luminoso, mais ou menos brilhante, e que pode tomar outras colorações. Então o sonâmbulo... Você pulou o parágrafo anterior. Hã? Você pulou o parágrafo anterior. Volta lá. Aí, o senhor possui odor. Desculpa, porque eu mudei a Eu parte. estou te vigiando. Pode ficar tranquilo. O fluido possui um odor que varia segundo o estado de saúde física do indivíduo. Aí você fala, nossa, mas eu não consigo nem sentir o fluido, aí você está falando que tem odor. Pois é. Tem os fluidos de fé. Né? Então, varia segundo o estado da saúde física do indivíduo, dos seus dotes morais e espirituais e do seu grau de evolução e pureza. O odor e a coloração do fluido estão na razão direta do estado de evolução da alma ou do espírito. Tenho que comentar. Razão direta. Então, é mais evoluído? Um odor mais agradável. Sem dúvida alguma. Uma coloração mais agradável. Trata-se de um espírito mais atrasado? Odor de acordo com o atraso. Não vai ser um odor agradável de ficar sentido. E a coloração também não deve ser nada atraente. Né? Eu já comentei aqui várias vezes com vocês. Eu já tive a oportunidade de ver a máquina de Kirlian. A máquina de Kirlian, ela fotografa a aura. A aura são os fluidos. E a máquina de Kirlian, ela mostra a cor desse campo energético que nós temos em volta. E quem sabe interpretar a cor, já estudou, então já sabe dizer a condição emocional do indivíduo, pela interpretação da cor. E eu também já comentei com vocês que já não é de hoje que existem muitos médicos, entre aspas, aí pelo mundo afora, que tratam as pessoas olhando esse campo energético. Não trata olhando uma ferida, alguma coisa física, não. Eles defendem a ideia do seguinte: a hora que manifesta no corpo físico, o problema já está nos finalmente. Ele começou muito antes no campo energético. E isso já foi comprovado. Se a pessoa estiver nervosa, alterada, tensa, a coloração é escura. Se a pessoa estiver em harmonia, em paz, em equilíbrio, é um azul que você não cansa de olhar, de tão atraente que é. É um azul bonito, agradável. Então, quer dizer, a ciência já chegou nisso aqui.
certeza, nessa parte que eu estou contando para vocês, a ciência já chegou. E essa máquina de Kirby não é uma coisa nova, não, isso já existe há muito tempo. Eu tive a oportunidade de ver aqui na universidade de Uberlândia, ficou uns 2 dias lá na engenharia elétrica e eu tive a oportunidade de ir lá ver. Na época, inclusive, eu tirei uma foto da minha mão, podia tirar uma foto, vou pôr minha mão. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não que eu tenha muito, mas naquela época eu não tinha praticamente nada, assim, analfabeto completo. Então eu quis pôr só a mão. E aí, na foto, apareceu no campo energético uma deformação da minha mão. Aí o cara falou assim, você tem algum problema aí na mão? Eu falei, problema? Não tem problema na minha mão não, inclusive a mão esquerda é a minha mão boa, eu sou canhoto, né? Então aqui não tem problema nenhum. Ele falou, não, mas tem, eu estou vendo aí na foto, no campo energético, não é raio-x, não tem nada a ver com raio-x. É magnetismo. Não, você tem. Aí ele falou, você pode puxar aí, às vezes quando você era criança, você machucou a mão, alguma coisa assim, tem alguma deformidade tem aí na sua mão. Aí, muito esforço, eu lembrei, eu fazia muita arte, como toda criança, né? E eu fazia arte com força, por isso que eu apanhava direto, né? Eu brincava muito com os espinhos de cacto, uns espinhos grandão, assim. E uma vez eu fui arrancar o espinho do cacto e ele quebrou e um pedaço dele entrou na minha mão. E eu fiquei com tanto medo de chegar em casa e contar para o meu pai e para minha mãe o que eu tinha feito, porque aí eu ia apanhar dobrado. Então eu fiquei em silêncio, não vou falar nada. E aquele negócio foi fechando e resultado, um pedaço do espinho ficou aqui dentro da minha mão. E está aqui até hoje. E a foto mostrou isso aí. Você fala, mas o espinho deve ter decomposto tudo, sim, mas virou alguma coisa no lugar dele. Tem um caroço aqui no meu dedo. E esse caroço é o espinho de gato. Que eu não pude revelar, porque senão ia aparecer outras deformidades no meu corpo energético. Então, deixa só essa aqui. Só mais uma. Então é isso. É muito interessante essa máquina de Kirby. É muito interessante. Depois eu nunca mais vi essa máquina. O fluido é visto pelos sonâmbulos como um vapor luminoso. Lembrando que quando o sonâmbulo está em estado sonambúlico, ele se livra da influência da matéria. Por isso que ele consegue ver. E para ele é um vapor luminoso. O que ele descreve desse campo fluídico é um vapor luminoso, como se fosse um vapor, né? Mais ou menos brilhante, mas que pode tomar outras colorações. O fluido se propaga a grandes distâncias, o que depende, entretanto, da qualidade da força do magnetizador. E igualmente da maior ou menor sensibilidade magnética do paciente. Então, muito lógico, né? Depende do emissor e do receptor. Então, o fluido pode ser emanado e percorrer grandes distâncias, mas tem que ser um emissor, aquele que está emitindo os fluidos, com bastante potência, com força, né? Aqui subentenda-se a fé e a perseverança, né? E o paciente, que é o que está recebendo os fluidos, ele também tem que ter uma sensibilidade mais aguçada. Então é isso, né? Fluido está também sujeito às leis de atração, repulsão e afinidade. Precisamente
precisamente porque o fluido varia de indivíduo a indivíduo. O fluido de um não é igual do outro, cada um tem o seu. É de notar-se que certos magnetizadores têm mais facilidade em curar determinadas moléstias do que outras. Sob esse aspecto, porém, convém não esquecer que, além do fluido propriamente humano, outros fluidos dotados de diferentes propriedades que ainda não conhecemos poderão intervir na ação magnética. Aí entra naquele campo que nós ainda não temos conhecimento suficiente para entender. Por isso que ficou citado desse jeito aqui. Né? Aí eu acho que eu li um livro que estava tratando de uma pessoa no hospital, um dos espíritos muito elevado, foi lá, saiu, foi no mato lá, e tirou uma essência de uma planta, de determinada planta, tirou a essência e levou lá no hospital. Passar na cabeça. Isso foi diferente. Tem relatos nesse sentido, sim. Tem relatos nesse sentido, sim. Constatamos que certos médiuns não têm grande força ou impulsão magnética de per si, mas passam a produzir com fartura quando submetidos à assistência espiritual evocada e consentida, confirmando como a ação da parte dos espíritos não só é de grande proveito, mas diríamos indispensável. Então eu posso não ser um magnetizador forte, mas eu peço ajuda dos espíritos mais elevados, dos mais adiantados, do meu anjo de guarda. Então, se houver merecimento, consentimento, eu passarei a ter mais potência no meu trabalho magnetizador. Então não é que eu tenho, é que eu pedi e por merecimento, consentimento eu recebi. E eu estou ali dando, vamos assim dizer, um passe mais forte. Para todo mundo entender. Curando determinada enfermidade. Né? Pode, é possível? É possível. É possível. Não que eu tenha a capacidade de curar aquela enfermidade, mas naquele caso específico, eu pedi e eu fui atendido. E eu servi de instrumento. E o efeito se materializou e se concretizou no paciente. Pode ser que nunca mais se repita isso. Né? É onde, às vezes, se a gente olhar aí na história, né, história da humanidade, às vezes tem aí os relatos de a pessoa fez um milagre, um único milagre. Isso aqui. E depois nunca mais aquele milagre se repetiu. É exatamente isso aqui que está falando. Complementando o acima exposto, Jacó Melo, em Cure-se e Cure pelos passes, cure-se e cure, né? Afirma que o fluido pode ser para nós nos servirmos de comparações materiais, mais ou menos, carregado de eletricidade animal, de princípios ácidos ou alcalinos, ferruginosos, sulfurosos, dissolventes, adstringentes, cáusticos, etc. É assim que os médiuns curadores podem ter especialidades. Esse curará dores ou endireitará um membro, mas não dará vista a um cego, e reciprocamente. Então, como Jacó Melo explica aqui, em função de determinadas propriedades que cada médium possui, ele tem a capacidade de promover a ajuda para determinado problema. Mas ele não consegue resolver o outro. Por quê? Porque
porque os fluidos dele estão carregados daquelas propriedades. Então ele ajuda naquele sentido, mas não ajuda no outro. Para o outro, tem o outro médium que tem as propriedades para aquele problema. Então os médiuns não são iguais. Como cada um tem seu fluido, então cada um tem propriedades específicas do seu fluido. Por isso que ele usou esses termos materiais aqui, ó. Uns carregados mais ou menos de eletricidade animal, uns são ácidos, outros são alcalinos, uns são ferruginosos, outros são sulfurosos, outros dissolventes, outros adstringentes, outros são cáusticos. Isso é tudo termo da química aí, termos materiais. Mas o Jacó Mello usou isso aí para a gente entender que os fluidos de cada um dos magnetizadores, eles são individuais. As propriedades que um tem, não necessariamente o outro tem, e vice-versa. Por isso que um cura uma coisa, outro cura outra coisa. É como se a gente fizesse a comparação da medicina. Da medicina, os médicos têm especialidades. O médico é especialista em osso, então não adianta você conversar outro assunto com ele. Ele vai mandar você procurar o cara do outro assunto. Igual o vidente, pode ter dois videntes vendo a mesma coisa, de forma diferente. De forma diferente, exatamente. Né? Acho que ficou bem explicado isso aqui. 8. A quantidade, lembrando que esse 8 aqui se refere às propriedades dos fluidos, então nós já falamos 7 delas, agora 8ª. A quantidade de fluido não é igual em todos os seres orgânicos, não é igual, variando segundo as espécies, e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, a quantidade não é a mesma e ele também não é constante. Ora, ele pode estar mais abundante, ora mais fraco. A quantidade de fluido, não, alguns que se acham saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficientes. A quantidade de fluido se esgota, podendo tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, se eu ficar sem comer, eu sei que eu vou morrer. Porque no alimento tem fluidos. Acabamos de ver agora mesmo ali atrás. Os fluidos estão nos corpos, animados e inanimados. Então, se eu como uma folha, ali tem fluido. Se eu como uma carne, ali tem fluido. Tudo tem fluido. Né? E a gente sabe muito bem que se não comer, morre. Morre de fome. Né? Fraqueza. Então eu preciso dessa renovação fluídica para que eu mantenha o meu nível fluídico. Outra propriedade: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, apenas por meio da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. O fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo, depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito.
Então, a ação dos fluidos não existe um período determinado. Pode ser rápido, pode demorar. Tem aqueles que têm que se submeter a um tratamento. Muitas casas espíritas aí, né, que você vai para uma consulta, uma coisa assim, e aí é passado para você um tratamento. Ó, uma vez por semana, você tem que se recolher lá nos seus aposentos, sozinho, deitar-se na cama, calmamente, entrar em oração. Está em tratamento, é um tratamento. Alguns até mencionam roupas brancas, nenhuma perturbação, não tem, nesse horário não tem telefone, não tem porta batendo, não tem ninguém te chamando. É um tratamento. E outras vezes, numa única sessão, numa imposição de mãos, ocorre o tratamento. Então cada caso é um caso, né? Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Sabe o efeito de tomar um remédio vencido, um remédio inadequado, todo mundo sabe o que acontece. Né? Uma dose errada, todo mundo sabe que vai dar problema. Vai faltar, ou então vai tomar demais. Então, se a fonte que emana o fluido é impura, então, de novo, olha a responsabilidade do passista. As condições que o passista tem que estar quando ele fala assim, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou dar passe. Tem que estar muito certo disso. Muito certo disso. Porque você, às vezes, sem perceber, está emanando fluidos não muito apropriados. Você está ali dando passe, pensando nos problemas, o que tem que resolver a hora que sair daqui, os problemas que aconteceram durante o dia, os problemas do dia de amanhã, esse passe aí, sinto muito. Pode até prejudicar a pessoa que sentou. Porque tem que ter concentração, né? Mas total. Então, se não tiver concentração... Total. Nesse dia, até a questão do alimento, que você Tudo. tem ingerindo. Nós vamos chegar na parte que vai falar disso mais para frente agora. Né? 10. A última das propriedades aí. Vou terminar isso aí. A ligação entre o fluido magnético e os corpos que o recebem é tão íntima que nenhuma força física ou química pode destruí-lo. Os reativos químicos e o fogo, nenhum efeito tem sobre ele. Então não queima. Então, olha o que é o fluido que nós emanamos. Nada vai interferir. A única coisa é como eu estou, eu, emissor, estou bem, vou emitir coisa boa. Não estou bem, não vou emitir coisa boa. E o que vai receber também precisa se preparar para receber. Eu venho insistindo muito nisso aqui, gente, tem que ficar em oração. De manhã cedo, a hora que você decide que você vai no centro à noite, ali começa a preparação. Eu sei que a pessoa não vai ficar o dia inteiro pensando nisso, mas deveria se cuidar um pouco mais, né? Tudo isso vai contribuir para o passe ter mais ou menos efeito. Às vezes a pessoa também pode vir aqui 1, 2, 3 vezes e falar, não vou lá mais não está resolvendo nada esse negócio de passe, não estou sentindo nada, não está mudando nada. Pois é, mas em que condições essa pessoa está vindo? Às vezes até o passista está super bem preparado, com a melhor das intenções, tudo no esquema. Mas o que está recebendo não está. Isso é igual o paciente e o médico. Né? O paciente olha e fala, não, eu vou consultar. Eu vou me submeter a um procedimento cirúrgico. O
paciente tem a parte dele de preparação. Não é tudo nas costas do médico, do hospital. O paciente tem que fazer a parte dele. Né? Às vezes tem uma preparação antes, tem que tomar uns remédios alguns dias antes. Aí eu não tomo, aí eu chego lá para a cirurgia. Aí a cirurgia dá errado. Aí depois, né, conversa daqui, dali, investiga de lá. Ah, então, você não tomou os remédios. Aí não tem jeito da cirurgia dar certo mesmo. Então é isso. Tem diferença. Né? Responsabilidade é dupla. De quem emite e de quem recebe. Então é isso. Aí a gente para aqui, que terminou um tópico, né? Fala do perispírito na semana que vem. Agora, livro da Gênesis. Item 39. Estamos aí no capítulo 1, né? Capítulo extenso. Ele traça aí todas as bases, os alicerces da doutrina espírita, né? O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade, designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Então, olha só, hein? Paulo, 2000 anos atrás, ele só usava outros termos, mas ele tinha a convicção que existia algo mais, que não se resumia à matéria, e nem só à alma, né? Existia um vínculo e uma ligação. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento, e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, sendo o perispírito esse elo de ligação entre o etéreo e o material, o perispírito então está sujeito às questões fisiológicas, interfere nas questões fisiológicas e também psicológicas. Justamente por ele ser esse ponto de intersecção. A alma sem perispírito ficaria incompleta, assim como o corpo sem o perispírito ficaria incompleto. O perispírito é o elo, a intersecção que vincula a alma à matéria. Mas quando o corpo perece, ele continua junto à alma, até nova encarnação. E ele voltar a desempenhar o papel dele de elo, de intersecção. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos, vocês estão vendo que o assunto é uma continuação do passe, né? Dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege.
Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, visão à distância, sonambulismo natural e artificial, efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, presciência dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, curas instantâneas, acabamos de falar, obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, em que condições normais se podem reproduzir o espiritismo, derroca o império do maravilhoso do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. É o que o espiritismo fez e continua fazendo. Tudo que até então era visto como coisas mirabolantes, que ninguém explicava, a ciência humana não explicava, e com o advento da doutrina, 200 anos atrás, as explicações começaram a se apresentar, e todas baseadas na razão, na lógica. Então, o espiritismo começa a cumprir sua missão, né? Revelando, orientando, desmistificando, né? Derrubando aquelas ideias folclóricas até, né? A ideia de tal lugar é assombrado, existe fantasma não sei onde, as coisas estão se movendo sozinhas, não existe movimento sozinho, todo movimento tem uma causa. Aqui no planeta Terra, todo movimento tem uma causa. E a doutrina começou a explicar um por um, né? Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Então, além do Espiritismo provar o que até então ninguém havia conseguido provar, o Espiritismo também, ele aponta aquilo que é impossível e irracional. Ou seja, aquilo que não tem como acontecer. É irracional, é impossível. Então, o Espiritismo não só comprova o que antes ninguém comprovava, como ele também aponta aquilo que não é possível de ser, de existir, de acontecer. Está claríssimo. Tá? 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revelam tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina. Vem melhor o seu alcance e pode distinguir entre realidade e alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Por isso que tem a obra Elucidações Evangélicas. Elucidações Evangélicas, como o próprio nome diz, é o Evangelho todo esmiuçado, tudo explicado. E muita gente, às vezes, pega as Escrituras na sua forma original e acha complicado. E é complicado mesmo. Às vezes a pessoa
pessoa pega aí uma Bíblia, fala, eu fui ler a Bíblia, eu estava até curioso para ler a Bíblia, mas eu já parei de ler, porque eu não estou entendendo o que está escrito. Muita palavra lá que eu não sei o que significa. O Espiritismo pegou tudo isso aí, é como se traduzisse, como se a Bíblia tivesse uma língua estranha. Não está, está na sua língua, mas você não entende. Aí o Espiritismo, ele deixa tudo mais leve, mais simples, sem alterar os princípios evangélicos. Ficou bem claro isso aqui, ó. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho. Uma vez, uma pessoa me questionou, pessoa da minha família. Márcio, eu vejo que você lê aí o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí já foi por essa linha, por esse viés. Quer dizer, então, para o Espiritismo tem um outro Evangelho? Não quer dizer isso não. Você está pensando completamente equivocado. O Espiritismo não criou outro Evangelho. Esse Evangelho aqui é o mesmo que você estuda. Você estuda no outro livro e eu estudo nesse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui as coisas estão muito mais leves e fáceis de entender. Eu até falei, escolhe um assunto aí. Se eu der conta de achar aqui no Evangelho, eu não vou falar para eu escolher e você procurar na sua Bíblia. Não, escolhe você o assunto. E eu fiquei na torcida para escolher um assunto que eu acharia com facilidade. Né? Eu não sou um profundo conhecedor de Evangelho nenhum. Estou tentando, né? Uns 1000 anos, quem sabe. E aí, a pessoa escolheu justamente aquele texto que fala que a felicidade não é desse mundo. Eu falei, isso aí eu acho que é de olho fechado. Eu falei, então lê aí o que está falando. Felicidade não é desse mundo aí. E vamos ver o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Para você não ficar achando que o Espiritismo criou outro Evangelho. O Evangelho é o mesmo. Aí eu te mostro aqui, ó, quantas vezes fala dos apóstolos, segundo João, segundo Mateus, segundo Tiago, segundo Paulo. Você acha que esses caras aqui são outros? São os mesmos. Não tem ninguém mudando nada. O que às vezes muda é quando se traduz de uma língua para outra. Isso aí muda mesmo. Até a sua Bíblia está toda alterada. Você acha que não? Né? Tradução é um problema muito sério. Sempre foi. Então, está bem claro isso aqui. A doutrina espírita não destruiu nada, não nega nada. Ela tornou as coisas melhor reveladas, mais fáceis, sem impor, sem dogmas, né? Só usando a razão. Você vê, quando a doutrina espírita vai explicar a reencarnação, a pessoa, eu falo, a hora que ela começa a ler lá o céu e o inferno, não tem jeito dela não acreditar na reencarnação. Ela vai ler o comecinho do céu e inferno e fala assim, não, agora eu estou convencido, existe reencarnação. Porque o céu e o inferno, vocês vão lembrar, nega tudo. Os que defendem que não tem, derrubam um por um. Os que falam que não tem reencarnação, são uma bobagem. Aí o céu e o inferno vai derrubando um por um. Então a pessoa é obrigada a entender que existe reencarnação. Porque é a única coisa que vai fazer lógica na cabeça dela. Você fala, não, mas então obrigou. Não, não obrigou. Eu que usei o termo. É que o Espiritismo, ele vai mostrar as coisas de forma racional. Então você não vai ter saída. Você vai ter que entender e aceitar. Ainda que te custe muitos anos. Mas você vai ter que entender e aceitar, porque é aquilo lá que é a verdade. É uma coisa racional, né? E até hoje ninguém deu conta de derrubar esses pilares da doutrina espírita.
Ninguém. E olha que sempre tem alguém tentando, mas não consegue. Por quê? Porque está calcado na lógica e na razão. O que está calcado na lógica e na razão, ninguém vai derrubar mesmo. 42. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, a certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Aí faz uma referência lá, 7, nota do Allan Kardec: muitos pais deploram a morte prematura dos filhos. Para a educação deles fizeram grandes sacrifícios e dizem consigo mesmos que tudo foi em pura perda. É o que a gente mais ouve de comentário, né? Quando um mais novo morre, o filho mais novo parte primeiro. À luz do Espiritismo, porém, não lamentariam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá primeiro que tudo para o seu adiantamento espiritual, e mais, que serão aquisições novas para outra existência, e que quando voltarem a esse mundo terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem ao nascer ideias inatas, a gente fala isso aqui toda vez, que sabem, por assim dizer, sem que tenham aprendido na vida presente. Vocês notaram que está sendo cada vez mais frequente o surgimento desses casos? Essas crianças que chamam a atenção. Como que um menino desse tamanhozinho sabe tudo isso? Eu tenho comigo que está aumentando o número desses casos. Posso estar enganado, mas eu acho que está. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitar da educação que lhes deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espíritos, quer como homens. Talvez sejam eles, de novo, os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza, e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal, negligência dos pais, pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares, que aqueles lhes suscitarão em nova existência. O outro lado também é verdade. Se o pai é negligente na educação do filho, tem uma conta para acertar mais para frente. E pode ser que venha de novo como pai e de novo como filho, para ver se aprende a educar direito. Aí vem o filho problemático, vem o filho mais difícil, mais desafiador, né? Eu posso então pensar aqui, lá para trás, teve um débito daquele espírito pai para aquele espírito filho.
ou às vezes vem em outras condições aí, de laços, né? Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então é isso aí. Então, deixa eu ver aqui onde é que está o certo. 43. Isso. Então você vê, né? Como falou aqui, só repetir aqui. Demais, no 42, de novo. Se considerar o poder moralizador do Espiritismo por finalidade que assina todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, é tão real isso, esse acerto de contas, que é por isso que escreveu isso aqui, ó, quase tangíveis as condições do bem e do mal. Pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou. Isso tudo é da doutrina, né? A certeza de os rever. O espírita não pode ter essa dúvida. Eu vou rever aqueles a quem eu amei, aqueles que me amaram. Vou rever, tenho que ter essa convicção. Não posso duvidar disso, né? Isso quando eles não estão por perto. A possibilidade de confabular com eles, conversar com os espíritos, isso é natural. Enfim, a certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido. É o que a gente fala, o aprendizado que impregna a alma, esse não se perde nunca mais. Então, se nessa existência eu aprendi a ser um coração bom, de verdade, acabou. Esse patrimônio eu não perco mais. E isso está caracterizado, está impregnado na minha alma. Se eu também aprendi só maldade, isso também está impregnado na minha alma. E eu vou carregar isso. E vou sofrer por conta disso até eu me livrar disso. A gente viu aí há quanto tempo nós estamos estudando o céu e o inferno, né, nas comunicações, né? Quantas vezes passaram-se séculos e o espírito lá pagando, vagando na escuridão total, sozinho. Quantos reclamavam, sozinho, não converso com ninguém, não vejo ninguém, tudo está escuro. Então é isso. É muito bonita a doutrina, né? A doutrina se a gente for analisar assim, em detalhes, não tem como a gente não querer seguir a doutrina. Cada vez, parece que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer ser espírita. É uma atração que só cresce, né? A confiança, a certeza, segurança, os medos vão sumindo. Falo também, repito isso, não canso de repetir. A gente tende a ter medo daquilo que a gente desconhece. E a gente tende a ficar seguro naquilo que a gente conhece. É sempre assim. Então, se você está bem instruído, firme nos seus conceitos, no seu conhecimento, na sua fé, não tem nada para te temer. Mas, eu acho que o espiritismo é mais difícil da pessoa entrar assim. É mais difícil porque tem gente que fala assim, eu fui lá. Tem gente que acha que vai chegar aqui, vai ver outras coisas, não vê, acha que não gosta, não vem mais
mas tem várias pessoas que eu já vinculado falei, a vai lá falso no centro, conhecimento, né? né? Eu acho que a pessoa tem que estar preparada, porque você entra já com aquela vontade de aprender. Se você entrar sem essa vontade, você não fica, não. Né? É igual a pessoa que vai, às vezes, numa sessão aí de comunicação, onde são dadas mensagens, né? As pessoas recebem mensagens, tudo. Eu sempre alerto, quando eu fico sabendo que tem alguém indo pela primeira vez, que não é espírita, não tem conhecimento nenhum, está indo, às vezes, porque acabou de desencarnar um ente querido, a saudade está incomodando absurdamente, né? Então a pessoa está assim até instável nesse sentido. Falou, então, deixa eu te falar uma coisa. Não necessariamente você vai sair de lá com uma mensagem. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é um WhatsApp que você abre e está lá as mensagens, tudo para você. Você pode ir lá uma vez, duas, três, o ano inteiro e não chegar mensagem nenhuma para você. Porque não depende da vontade daqui para lá, você sabe. Permissão de lá para cá. De repente não tem nada para ser falado. Você que está com a sua saudade aí incontrolável, mas o espírito não tem nada para falar para você. Ele está lá se tratando, às vezes. Ele está cuidando da vida dele lá, espiritual. E quando ele vem aqui, dependendo da situação, é para realmente dar um alerta para a pessoa que fica. Que ela está sofrendo muito, entendeu? Se for necessário, exatamente. Então, infelizmente é isso. Eu sei mesmo que muitas vezes a pessoa entra aqui uma vez e não volta mais. Eu falo, não, o pessoal fica só falando, depois tem um passe lá que não acontece nada, não tem nada. Você queria ver o quê? Espírita voando para tudo lado? O que você queria ver? Né? Um monte de coisa mexendo sozinha. O que é que você esperava ver? Né? A pessoa não sabe nem o que é o passe. Eu acho que quem estava aqui segunda-feira, né, deve ter visto, aí a gente falou um pouquinho sobre o passe, né, um prelúdiozinho, resuminho, mas que é bom até para a gente. Até para a gente, de vez em quando a gente tem que ler aquilo lá. Igual aqui a apostila do passe, ó, eu acho que está sendo muito bom estudar essa apostila aqui do passe. A gente precisa disso. Não é perdido. Não é perdido. Não estamos perdendo. Né? Se nós estamos segurando essa apostila do passe, quer deixar ninguém ver. Então é isso aí. Vamos encerrar, né? Você quer falar alguma coisa? Você é uma aluna normal. Né? Sempre tem um aluno que não traz livro, traz apostila. Todo dia tem isso. Todo dia. Vou ligar para o seu pai, para sua mãe. Ó, tá vindo para a aula sem o livro, tá? Ajuda aí, porque senão não vai dar. Não muda. A gente cresce, não continua tudo aí. Então paramos aí no 43. Vamos encerrar. Algum aviso? A Badia voltou. Estava sumida. Estava desaparecida. Então vamos encerrar nossos estudos de hoje, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, aos mentores, todos aqueles que são designados para nos acompanhar, aqueles que também voluntariamente nos acompanham, aqueles que vêm estudar junto com a gente, né? Porque eu imagino que existam os estudantes do plano espiritual que contam com essa reunião, com os nossos
procedimentos, né? E estão aí, escala semelhante à nossa, em termos evolutivos, e também precisam aprender, precisam estudar, nos ajudam também, né? E não nos esqueçamos nunca do que falamos aqui hoje, mais no finalzinho dos estudos. Todo investimento que fizermos na nossa alma é patrimônio perpétuo. É patrimônio perpétuo. Não é perdido. O que se investe na alma jamais fica perdido. Então, temos que ter essa certeza e cuidar para que cada vez mais esses investimentos sejam de coisas boas, que vão contribuir não só com o nosso crescimento, mas com o crescimento de todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. Porque, conforme vimos, né, hoje no estudo do passe, os fluidos que nós emanamos. Então, temos que ser responsáveis por tipo de fluido que nós estamos emanando. Que efeito que a gente provoca nos ambientes quando a gente chega, né? Quando a gente está presente. Não só as coisas que saem da nossa boca, mas as coisas que saem dos nossos pensamentos, das nossas ondas cerebrais, das nossas energias fluídicas. Temos que ser mais zelosos com isso, porque dessa forma podemos melhorar muito, não só o nosso entorno, mas por todos os lugares onde nós estivermos. Poderemos, né, nos tornar portadores sempre de bons ambientes, de bom clima, né, boas vibrações. É tão bom, né, quando a pessoa é vista, nossa, eu gosto quando determinada pessoa chega, porque é alto astral, está sempre bem. Às vezes a gente não está bem, claro, a gente não fica bem. Quem dera a gente ficasse bem 24 horas por dia. Mas vamos procurar, na medida do possível, ser portador de coisas boas. Eu sei que não dá, tem hora que não dá, nós somos imperfeitos demais, mas vamos nos esforçar para portar coisas boas. Nós podemos contribuir muito com a melhoria de muita coisa, né? Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim